71. Salmo 71. Nós vamos fazer uma exposição dele completo, mas nesse primeiro momento vamos ler apenas o versículo 8. Salmo 71, versículo 8, mas após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta. Salmo 71, vou ler apenas o versículo 8, acompanhe comigo, por favor. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, Senhor, que o teu Espírito Santo nos leve hoje a uma vida de proclamação das tuas maravilhas e dos teus feitos. Que transborde em nossos corações gratidão, louvor, adoração e engrandecimento ao teu nome, por tudo que fazes e pelo que és, em toda a tua majestade, em toda a sua glória, em todo o seu louvor. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não pode se assentar? O Salmo 71, ele é de autoria do rei Davi, que é o autor da maioria dos salmos, e ele foi escrito em circunstâncias onde o rei Davi estava não apenas sofrendo uma aflição física, por estar sendo perseguido pelo próprio filho Absalão, já na sua velhice, mas também por uma aflição psicológica, pois Absalão estava corrompendo todos os seus generais e todos os seus conselheiros. Então, Davi estava num momento onde ele não sabia mais em quem confiar, ele não sabia mais com quem ele podia contar, e parte do povo o havia expulsado do reino para nomear seu filho Absalão o novo rei. O rei Davi, ele inicia sua jornada com Deus de forma épica e fenomenal. Nós vimos, desde a sua consagração até a derrota do gigante, e posteriormente ele avançando cada vez mais em vitórias e cada vez mais em batalhas. Porém, o rei Davi cometeu um grande pecado, que foi o adultério que ele cometeu com Batseba, que resultou na morte de Urias. Isso fez com que a sua vida espiritual ficasse abalada, e as consequências desse pecado duraram durante toda a sua vida. Houve várias consequências. Um de seus filhos abusou da própria irmã. O próprio Absalão matou esse irmão e depois se levantou no reino como alguém que poderia solucionar todos os problemas, quase como que um político. Olha, esse rei é velho, esse rei é fraco, mas eu não, eu sou forte. Se eu fosse o rei, eu resolveria todos os seus problemas. Se eu fosse o rei, eu salvaria a nação de Israel. E assim foi feito. E muitos dos generais, muitos dos conselheiros e o próprio povo se rebelaram contra Davi. E Davi teve que sair fugido do seu próprio reino, tanto para não iniciar uma guerra civil e também para proteger aqueles que estavam com ele. Então é nessa circunstância que o rei Davi vai escrever esse salmo. Dentro de uma realidade de perseguição, dentro de uma realidade de crise familiar, onde o seu maior inimigo é também o seu filho, que o está perseguindo e quer matá-lo. Se ele cair na mão do filho, o filho vai matá-lo para assumir o trono. E o rei Davi vai dedicar todo esse salmo, Salmo 71, a declarar que ele vai continuar proclamando as grandezas do Senhor. Mesmo diante de toda essa realidade caótica em que ele se encontra, ele vai dedicar a sua escrita para engrandecer a Deus, louvar o nome de Deus e deixar claro que não importam as circunstâncias, ele continuará exaltando ao Senhor. Então, vamos fazer a leitura, versículo 1 até o versículo 4. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permita que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te,
sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordens para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Então o rei Davi escreve isso em que realidade? Uma realidade onde o seu castelo, a sua casa foi tomada. Então o rei não tem para onde ir. Ele encontra-se refugiado no seu próprio reino. E aí ele vai dizer que ele não tem um lugar seguro para ir. Ele não tem um lugar seguro onde ele possa dizer, não, aqui está tranquilo. Aqui eu não serei perseguido. Aqui não haverá problema. Não, a sua realidade é que ele não tem nesta terra nenhum lugar seguro para ele mesmo. E o que ele vai dizer vendo essa realidade? Ao invés de murmurar e perguntar a Deus por que de estar sofrendo tudo aquilo, ele vai declarar, Senhor, sê tu o meu lugar seguro. Eu não tenho uma fortaleza onde eu possa me abrigar, mas eu tenho um Deus que pode me guardar. Quando o rei Davi declara isso, ele está dizendo, está faltando para mim fortalezas humanas, eu não encontro paz nessa terra, mas há um Deus que pode me guardar. Há um Deus que pode guardar a minha vida. E o que nós aprendemos lendo toda essa declaração do rei Davi? Muitas das vezes, quando nós nos encontramos em situações de adversidade e batalhas, a primeira coisa que costuma sair do nosso lábio são murmurações e acusações, muitas das vezes até contra o próprio Deus. Quando declaramos ou deixamos transparecer, principalmente ao mundo que não tem Deus, a nossa falta de fé e o quanto estamos abatidos, tristes e desanimados por aquilo que estamos enfrentando. Mas o que esse salmo quer trazer para nós é a importância de que não importa a circunstância em que iremos passar, precisamos usar os nossos lábios, usar a nossa vida, independente da realidade, para continuar proclamando as grandezas do Senhor. Como eu posso fazer isso? Primeiro, eu tenho que entender que o meu Deus é o meu refúgio. Porque se o meu refúgio está nesse mundo, sim, eu não terei nenhum lugar seguro onde eu possa me abrigar. Porque nós já vimos, e essa pandemia trouxe essa realidade, nada é seguro o suficiente. Não há empresa que seja segura o suficiente. Não há emprego que seja seguro o suficiente. Não há saúde que seja segura o suficiente. E não apenas com isso, antes nós já sofríamos aqui com toda a violência desse país. Não há segurança real nesse mundo. Tudo pode perecer, tudo pode acabar. Estamos sujeitos a tudo, mas há um Deus a qual nós podemos verdadeiramente nos refugiar e fazer dele a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso escudo, onde eu coloco todas as minhas esperanças nele. A minha esperança precisa estar em Deus. Porque se primeiramente a minha esperança não estiver em Deus, eu posso até proclamar as coisas com o lábio, mas o meu modo de vida vai me desmentir. Porque eu posso dizer para aqueles que estão lá fora que eu creio num Deus Todo-Poderoso, mas quando há qualquer tipo de crise, eu entro em total desespero e começo a simplesmente me esquecer que há um Deus que cuida de mim. A minha vida vai desmentir aquilo que eu estou pregando para eles. A minha vida vai desmentir a fé que eu tenho dentro da minha casa. O meu modo de agir vai desmentir a fé que eu digo que tenho no meu trabalho. Porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar, olha, ele diz que crê em Deus, ela diz que crê em Deus, mas quando a dificuldade apertou, se revelou. Era tudo mentira, era tudo conversa fiada. E é nesses momentos, nos momentos em que nos encontramos encurralados, às vezes dentro até mesmo do próprio lar. Era o caso de Davi, seu próprio filho era o seu inimigo. Estava encurralado dentro do próprio lar, mas ele mantém a sua postura de servo de Deus, depositando a sua fé no Senhor. Não me deixarei esmorecer, o meu Deus é a minha rocha, o meu Deus é a minha fortaleza. Precisamos crer no Senhor, para a partir disso, proclamar as grandezas dele, que virão através da nossa fé. A nossa proclamação, aquilo que nós pregaremos a esse mundo, está baseado naquilo que nós cremos.
Então, se eu creio num Deus grande, eu proclamo um Deus grande, eu confio num Deus grande, e eu transpareço com o meu modo de viver a um Deus grande cuidando de mim. Versículo 5. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste. Desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Então aqui Davi ele vai fazer uma retrospectiva de toda a sua vida. E qual é a constatação que Davi dá? Desde o ventre da minha mãe, Deus já estava comigo. Desde o ventre da minha mãe, Deus já estava comigo. Antes da fundação do mundo, nós já havíamos sido separados por Deus para sermos seus servos. O plano de salvação, elaborado pelo Deus triuno, foi feito antes do homem existir. Antes de existirmos, Deus já havia nos amado. Então, para que a nossa fé se avive nessa esperança que o nosso Deus é o nosso refúgio, precisamos trazer à memória essas verdades. Se eu vim ao mundo é porque Deus me trouxe a vida. Ele é o dono da vida. Eu não nasci por acaso. Se a minha mãe não teve um aborto espontâneo, foi porque Deus quis que eu viesse ao mundo. E desde que eu nasci, Deus já havia planejado o dia e a hora que através da sua palavra Ele me chamaria para o seu reino. E não apenas essas verdades distantes, mas vamos olhar para a nossa própria vida. Tudo aquilo que Deus já fez por nós. Todas as vezes que clamamos e o Senhor respondeu. Todas as vezes em que estávamos encurralados, quase sem esperança, e o Senhor nos mostrou a saída. Quantas das vezes não vimos pessoas sendo curadas? Quantas das vezes não vimos situações que não tinham mais solução se resolverem? Graças ao poderoso agir de Deus, precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus e todas as maravilhas que Ele fez e continua a fazer nas nossas vidas. Eu preciso me lembrar do Senhor. Quando eu estiver nos meus momentos de aflição, de angústia, de ansiedade, eu preciso me lembrar, até aqui o Senhor me sustentou. O Deus que não me abandonou lá, continua comigo até aqui. Quando eu estava enfermo, era Ele quem estava comigo. Desde a minha mocidade, desde que eu era criança, esse Deus tem me preparado para que eu venha para o seu reino. E Ele vai continuar, e Ele vai para a juventude. Quando ele entra na juventude, ele torna-se um exemplo. Tornei-me um exemplo para muito, porque tu és o meu refúgio seguro. Que exemplo nós temos dado a esse mundo sobre quem é o nosso Deus? Quando chegamos no nosso lar, o que nós falamos, o que sai da nossa boca, sai o que o versículo 8 diz, transborda da minha boca. O tempo todo, proclamações do esplendor de Deus, ou quando eu chego no meu lar, eu só tenho coisas ruins a dizer, só tenho palavras negativas, palavras de falta de fé. O que tem saído dos meus lábios para esse mundo? O que eu tenho dedicado a minha boca a dizer a respeito do que está acontecendo? Que esse mundo está em crise, o ímpio sabe. Que o país está um caos, o ímpio sabe. Que tem doenças matando, o ímpio sabe. Mas há uma coisa que o ímpio não sabe, que é a nossa responsabilidade mostrar a ele. Há um Deus soberano acima de todas as coisas. Isso o ímpio não sabe. E é isso que nós devemos falar. Quando chegamos no nosso lar, não devemos dedicar tempo a falar de coisas ruins, mas ao contrário, é nesses momentos que devemos parar e começar a proclamar as maravilhas do Senhor. Olha, está difícil, tá, mas eu conheço um Deus que dá sustento, eu conheço um Deus que faz maravilhas. Olha, está passando por essa situação de enfermidade, mas eu conheço um Deus que cura, restaura, transforma. Olha, estamos numa situação de luto, mas eu conheço um Deus que passa o homem da morte para a vida através da salvação de Cristo Jesus.
Os nossos lábios devem proclamar a grandeza do Senhor. Foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que fomos chamados. Um artista ou uma grande celebridade que se aliança a uma marca grande, ele não pode mais falar aquilo que ele pensa ou aquilo que vem na própria cabeça dele, porque ele está representando uma marca, ele está representando uma empresa. Então, antes dele falar, ele tem que pensar, se eu falar, por exemplo, que esse shampoo é ruim, vai que o meu patrocinador é dono também disso aqui, eu não posso. Ou vai que um dia eu quero ser patrocinado por... Eu não posso. Amados, nós fomos chamados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os nossos lábios têm dono. Os nossos lábios têm dono. E Ele nos comprou para que sejamos proclamadores das suas maravilhas. Anunciantes das boas novas que vêm do Senhor. Eu não posso dedicar a minha vida a falar sobre tudo o que vem na minha cabeça. Não, eu preciso dedicar a minha vida a falar daquilo que vem de Deus. E como eu posso falar daquilo que vem de Deus? Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor, ou seja, é algo que vem de dentro para fora. Para que eu possa proclamar aquilo que vem de Deus, eu primeiramente preciso me encher daquilo que vem de Deus. O que eu ouço na minha casa, eu preciso ouvir os louvores do Senhor. Está fazendo alguma coisa, está cozinhando, bota um louvor e vai ouvir os louvores do Senhor, bons louvores, que falam do amor de Deus, que falam da soberania do Senhor. Se encha da palavra de Deus, vai anunciar o quê? Vai falar o quê? Aquilo que vem na tua própria cabeça? Não, vamos nos encher daquilo que vem de Deus, para que isso transborde e saia dos nossos lábios verdadeiros adoradores, adoração verdadeira ao Senhor, que contagie aqueles que estão ao nosso redor, para que o mundo saiba que, ainda que estejamos debaixo de todo tipo de opressão e situação, estamos firmados numa rocha, uma rocha inabalável, e essa rocha é o próprio Deus. O próprio Deus é a minha rocha. E no final, não me rejeite na minha velhice, versículo 9. Não me abandone quando se vão as minhas forças. Ou seja, ele faz toda uma retrospectiva da sua vida, e ele constatou que desde que estava no ventre da mãe dele, ele não foi abandonado por Deus. E agora, nesse momento em que ele se encontra velho, cansado, e debaixo de todas essas aflições, ele clama ao Senhor: não venha me abandonar agora. O Senhor já esteve comigo toda essa jornada. O Senhor já fez tanta coisa por mim. Não me abandone agora. Amados, por que Davi faz esse pedido, se ele mesmo está constatando que Deus esteve com ele durante toda essa caminhada? Davi está declarando, ele está prestes a perder o reino, ele não sabe se vai recuperar o reino. Mas ele está dizendo: Senhor, a única certeza que eu tenho é que Tu esteves comigo todo esse tempo. Não me abandones agora. Tu és tudo o que eu tenho. Não tenho mais nada. Não tenho mais certeza de nada, nem certeza do reino que eu conquistei eu tenho, mas há uma certeza no meu coração: Deus está comigo, não me abandone agora. E, amados, se Deus está conosco, nós temos tudo, tudo, porque o principal que precisamos ter na nossa vida não são as coisas desse mundo que são perecíveis, mas é a presença do Deus eterno, que está conosco todos os dias da nossa vida. É um Deus eterno, é um Deus que não muda, é um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma de suas promessas. Eu posso verdadeiramente confiar nele. Ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele não está hoje de um dia e amanhã ele está do outro, não. Ele é eterno, ele é um Deus de equilíbrio, ele não muda. Se eu sei que Ele é fiel a mim hoje, eu tenho a plena certeza, será fiel a mim amanhã também. E depois de amanhã, e depois de amanhã, porque Ele não muda. Versículo 10. Pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me.
Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. O que Davi está dizendo aqui agora? Acabou-se tudo. Está feio o negócio. Estão me caluniando, estão me difamando, estão me perseguindo, estão à espreita para matar-me. Inicialmente ele vai dedicar, né, os primeiros versículos dessa parte a fazer um pedido a Deus que Deus o livre dos seus inimigos. Mas aí ele vai fazer um ademais. Mas eu sempre terei esperança. Mas por quê? Porque ele não está depositando a esperança dele na solução do problema. Ele não está dizendo que a adoração dele é condicional ao livramento que Deus pode dar a ele nessa situação. Muito pelo contrário, ele está dizendo: estou passando por essa luta, estou passando por essa adversidade, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Amados, a nossa esperança não pode estar nem na solução dos problemas. Quando Sadraque, Mesaque e seus amigos, quando o rei falou: vou jogar vocês na fornalha, se Deus quiser, Ele pode livrar-nos. Mas independente, não nos prostraremos à estátua. A esperança deles não estava no resgate de Deus, embora crissem que Deus poderia se resgatar. E essa é a diferença que precisa estar em nós. Nós precisamos crer que Deus é poderoso para curar. Precisamos crer que Deus é poderoso para salvar, para libertar e para nos aliviar de todas as opressões desse mundo. Mas a nossa esperança não deve estar na solução do problema, e sim, independente das circunstâncias, devemos continuar a ter esperança no Deus da nossa salvação. Porque muitos problemas da nossa vida não serão solucionados. E talvez até morreremos de alguns deles. O profeta Eliseu morreu doente. Muitas das vezes nós iremos até mesmo perecer. O crente pode sair na rua e ser atropelado. Pode escorregar na escada e quebrar a cabeça. Isso não vai fazer diferença diante de Deus. A nossa vida é um sopro. Uma hora nós vamos morrer, uma hora, quando chegar a nossa hora, a morte vai nos achar. Aliás, Deus vai nos achar porque Ele é o Senhor da vida e da morte. Mas a nossa esperança tem que estar baseada no Deus que soluciona problemas, sim, mas no Deus que, independente de solucionar problemas, continua sendo soberano, continua sendo fiel, continua ao meu lado em todas as circunstâncias, continua sendo digno de toda honra, toda glória, todo louvor, continua sendo o Senhor do universo. Se Ele vai resolver a minha questão ou não, eu espero que resolva. E oro fervorosamente enquanto houver fôlego para que isso seja resolvido. Mas independente, eu continuarei confiando no meu Deus. Continuarei clamando ao Senhor. Não permitirei que os meus lábios digam qualquer coisa que não seja de agradecimento a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Paulo vai dizer que nós devemos, que ele fazia, esmurrava o próprio corpo e fazia dele seu escravo. O meu corpo, os meus lábios, aquilo que eu amo, a minha vida, ela não pode servir a mim mesmo, e nem eu ser escravo das minhas próprias vontades. Eu preciso entregar tudo isso a Deus, porque tudo é para Ele. Os meus lábios são para Ele, são para proclamar as suas maravilhas. Os meus olhos são para olhar as grandezas que Deus faz. Hoje estávamos ali de manhã, Serginho e Samuel ali conversando. Chegaram o Davi Palmieri e o Diácono Júnior da visita que eles tinham feito. Chegaram radiantes,
Porque numa visita simples de levar Santa Ceia, o Espírito Santo trabalhou ali. E eles chegaram tão alegres que nos contagiaram. Pulamos de alegria com eles, nos alegramos, as lágrimas vieram aos olhos. Só deles estarem falando, eles estavam proclamando as grandezas do Senhor. É isso que acontece quando o servo de Deus fala daquilo que Deus faz, impacta aqueles que estão ao redor. Se eles chegassem aqui dizendo, na casa que nós fomos está tudo lascado, não tem mais jeito não tem mais esperança, não. Chegaram lá, proclamaram a palavra de Deus, falaram das maravilhas do Senhor, Deus agiu, voltaram aqui, falaram para nós que estávamos, e o Espírito do Senhor trouxe alegria aos nossos corações. Às vezes tem um crente abatido, desanimado, o outro crente chega do lado dele, ao invés de, vamos confiar em Deus, vamos confiar na maravilha do Senhor, não, eu já vi esse caso, não tem jeito, eu vi alguém que morreu disso aí, está com uma mancha no pé, aí meu tio, quando apareceu uma mancha dessa, perdeu a perna toda. Que isso? Que isso? Olha, haviam 10 homens leprosos, totalmente com a pele apodrecida. Jesus curou todos. Ele pode curar você também. Pode curar você também. Havia um homem paralítico. Jesus, além de perdoar os pecados, ainda colocou o homem de pé para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que tem que sair dos nossos lábios. Palavras de ânimo e esperança para aquele que está abatido e desanimado. Palavras de fé e confiança em Deus, para que o mundo saiba, há um Deus na igreja. Nós não falamos da boca para fora, nós não cantamos músicas ao vento, nós verdadeiramente confiamos num Deus que é real. E é maravilhoso, e continua a fazer maravilhas no meio da igreja, no meio do povo de Deus. É disso que eu vou falar. Vou falar daquilo que Deus tem feito por mim, daquilo que Deus tem feito por nós. Versículo 17. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações, o que temos ensinado às futuras gerações, principalmente nesse período de pandemia. O que temos ensinado aos nossos jovens e às nossas crianças. Qual tem sido a nossa postura para ensinarmos aquilo que Deus faz para eles? Será que temos mostrado para eles que eles não têm um Deus forte? Porque os pais, os tios e os adultos da igreja estão totalmente atemorizados por todos os problemas dessa terra. E eles estão vendo. E no futuro eles vão olhar e vão falar, olha, lá atrás aconteceu algo até pior e todo mundo ficou desesperado. Então, o que tem? Davi está falando, a preocupação dele é o quê? As futuras gerações precisam ver as grandezas de Deus. E que futuras gerações são essas? Não estamos nós aqui hoje lendo isso? E se ninguém tivesse escrito que o Senhor abriu o mar? Se Moisés estivesse falando, olha, ele abriu o mar, mas depois ele falou que eu nem ia entrar na terra, então, bota isso aí, amarra isso aí, enterra isso aí, que... Não, o mundo precisa saber, eu andei pelo mar, eu vi o mar aberto, eu vi as maravilhas de Deus. E se Moisés não tivesse escrito Gênesis, já passou... Só um Deus, Ele criou todas as coisas. Com a sua palavra Ele criou tudo que existe. O mundo precisa saber disso. E se Mateus, Marcos, Lucas e João não tivessem registrado as maravilhas que Cristo tinha feito, quarta-feira o que nós iríamos fazer aqui? E não é maravilhoso quando nós lemos detalhadamente aquilo que Cristo faz, suas maravilhas, seus feitos grandiosos? É responsabilidade do crente. Eu tenho que passar para frente, eu tenho que mostrar as maravilhas que Deus faz, as grandezas do seu poder e a sua eterna misericórdia. Falar das maravilhas de Deus tem que ser o nosso prazer. E ela deve ser feita com tanta naturalidade que aqueles que estão na nossa casa já até vão saber qual é a nossa postura diante de um problema. A gente não precisa nem falar, eles já sabem, aconteceu isso aí, mas esse crente vai orar. Aconteceu isso aí, mas o crente vai falar que está tudo certo, que Deus está na frente. Essa tem que ser a nossa postura.
Precisamos passar para frente, não apenas coisas que nós lemos e passamos, mas principalmente o como isso que lemos transformou as nossas vidas. Fala, olha, antigamente eu era tão aflito, tão ansioso, mas eu li esse versículo aqui, irmão, e Deus curou isso na minha alma. Eu te apresento, olha, lê isso aqui em casa. Lê isso aqui em casa. Deus falou comigo através dessa palavra. Talvez Ele fale ao teu coração também. Talvez Ele te liberte dessa angústia, desse sofrimento. Vamos passar para frente. Mostrar às futuras gerações, principalmente num mundo tão secularizado e que está afastando Deus de tudo, eles precisam encontrar, ao menos nos lares, Deus. No lar do jovem, no lar da criança, precisa ter Deus. Olha, meu filho, olha, minha filha, aqui tem Deus. O mundo está um caos, mas aqui tem Deus. Há um Deus aqui. Tem um Deus aqui nessa casa. Tem um Deus na nossa família. Tem um Deus na nossa igreja. Para que eles cresçam e passem adiante também. Há um Deus na minha casa. Há um Deus com meu pai. Há um Deus com a minha mãe. Há um Deus com a minha avó. Há um Deus com o tio da igreja, com a tia da igreja. Há um Deus na salinha. Há um Deus naquele lugar, porque eu vejo as maravilhas que Ele faz. Todos vibram de alegria diante das maravilhas do Senhor. Eu aprendo essas coisas com Deus. Há um acontecimento antigo, né? No livro O Príncipe, de Maquiavel, ele está falando dos erros que muitos príncipes cometem. O rei Nicolau II da Rússia, czar, né, da Rússia, ele estava começando a industrializar a Rússia, mas ele teve, né, o infeliz desejo de querer dominar o Japão. Ele botou na cabeça que ele queria, porque queria dominar o Japão e tentou, não deu certo, não sobrou dinheiro nem para industrializar a Rússia, perdeu o respeito que tinha com todo mundo, e um homem que frequentava a mesma igreja dele, porque eles eram cristãos ortodoxos, o homem começou a falar mal dele, porque havia antigamente uma lei na Rússia, podia matar por qualquer motivo, menos por cristandade. Então, se um crente diz para um outro crente, olha, não gostei dessa sua roupa, falou dentro da igreja, não podia matá-lo. Muitas das vezes os homens aproveitavam para alfinetar as autoridades nessa realidade. E aquele homem queria, né, acabar com a monarquia e levantar um governo dele. E aí ele começou a falar, olha que esse reino não é capaz de nada, o homem não consegue dominar o Japão, que é pequenininho, não consegue industrializar nada. O rei pouco se lixou para a lei e mandou enforcar o homem. Amarrou-o. Quando o homem foi para ser enforcado, a corda arrebentou, ele caiu no chão e não morreu. Todos viram como um grande milagre do Senhor. E o próprio rei viu, o rei falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quis matar o homem e tu livrou o homem. E foi, e o rei organizou um culto para o homem, em agradecimento, o rei nomeou ele ministro. O que é que o homem fez? No dia seguinte, ele estava nas ruas falando, estão vendo? O rei é tão fraco que nem uma corda ele sabe mandar fazer. O rei já todo aliviado, que Deus havia o privado daquele pecado. Chegou o conselheiro e falou, olha o que o homem está falando. O rei falou, é? Amarraram ele na corrente e ainda colocaram estacas de ferro no chão. Se arrebentar, ele morre ali. O homem, obviamente, morreu. E ele já era ministro. Ele já tinha conseguido. E eu acredito, vida e morte estão na mão de Deus. Talvez até o próprio Deus o tenha ali livrado. Mas ele dedicou os seus lábios dentro da igreja, né, mesmo que ainda a católica ortodoxa, ao invés dele engrandecer a Deus pelo seu livramento, o que ele fez? Foi falar mal do rei, que já tinha o perdoado. E quantas das vezes nós dedicamos nossos lábios a falar tantas coisas desnecessárias e não sobra tempo para falarmos das maravilhas do Senhor? Nossos lábios falam de tudo, tudo, tudo. Nós sabemos sobre política, sobre futebol. Nós sabemos sobre cinema. Nós sabemos sobre tudo, tudo. Mas no nosso dia não há um minuto para nos achegarmos àqueles que estão próximos a nós, para falarmos das maravilhas do Senhor. E quantas das vezes, pior ainda, como aquele homem, os livramentos que Deus nos dá, ao invés de nós engrandecermos ao Senhor, estamos lá murmurando, estamos lá reclamando, como aquele povo no deserto, Deus fez chover maná, mas não tem carne. Não tem carne. Pão, eu queria carne. Fazer chover pão do céu.
eu queria carne. Mas nós não somos diferentes, porque Deus faz muitas maravilhas na nossa vida. Se nós pararmos de murmurar e começarmos a buscar, nós vamos ver de quantas vezes Deus nos livrou. Outro dia eu fui ajeitar a bomba d'água lá, tomei um negocinho, olhei, estava o fio desencapado, enrolado ali na... Não sei nem como fui desencapado, enrolado ali na água. Devia ter morrido ali mesmo, não foi um livramento do Senhor. Aí eu chego, ô Senhor, deixa eu tomar um choque aqui. Devia ter morrido. Mas aprove a Deus livrar-me. E quantas vezes Deus nos livra daquilo que nós nem sabemos. Não achei o sapato para sair naquele horário eu ia morrer. Ia acontecer alguma desgraça. Deus trabalha poderosamente nas nossas vidas. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, Deus está trabalhando ao nosso favor. E os meus lábios devem proclamar isso. Tem um Deus trabalhando na minha vida. Mas eu não estou vendo. Deus está trabalhando na minha vida. Mas está dando tudo errado. Deus está trabalhando na minha vida. Eu vou ver o agir de Deus. O meu Redentor vive. Vivo está. E para encerrarmos, versículo 19. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras atribulações. Restaurará a minha vida, e das profundezas da terra de novo me fará subir. Tu me farás mais honrado, e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira, por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Essa é a postura do servo de Deus. Essa é a postura do crente em Cristo Jesus. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está comigo. Ele é o meu Salvador. Ainda que eu vá para a cova, Ele vai me colocar de pé. Ele é o Senhor, o Rei de toda a glória. É a Ele que eu dedico os meus lábios. É para falar das maravilhas dEle que eu gasto o meu tempo. É para engrandecê-lo, louvá-lo. É para colocá-lo num alto e sublime trono através dos meus louvores e do meu engrandecimento. É para isso que será dedicada a minha vida, pois Ele é grande, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Há um Deus cuidando de nós. Há um Deus cuidando de nós. E chegou a hora de nós mostrarmos a esse mundo todas as maravilhas que Ele tem feito. Mesmo nos nossos momentos de maior atribulação. É nesses exatos momentos que Deus espera de nós uma postura de servos e servas do Senhor. Vamos orar a Deus. Santo Deus, amado Pai. Espírito Santo de Deus, coloque em nossos corações prazer, Senhor. Prazer de exaltar o Teu nome. Prazer de glorificar as Tuas maravilhas. Deus poderoso, tira de nossos lábios toda murmuração, Senhor. Toda reclamação, todo desespero, ó Deus. Senhor, quanto tempo temos dedicado ao invés de colocarmos pessoas de pé na Tua presença. Temos apenas falado das dificuldades e das atribulações desse mundo, como se não houvesse um Deus cuidando de nós. Perdoa-nos desse pecado. E muda isso em nós, Senhor. Nos dá prazer a falar das Tuas maravilhas. Nos dá prazer a proclamar as Tuas grandezas. Traz à memória, ó Deus, aquilo que nos traz esperança. Traz à memória, Deus, tudo aquilo que Tu já fez por nós. Ó Deus poderoso, que nos nossos momentos, até mesmo de aflição e de angústia, nossas vidas demonstrem a esse mundo a nossa alegria e o nosso reconhecimento de que Tu tem cuidado de nós, independente das circunstâncias. E, ó Deus, ainda mesmo no momento de luto, ó Deus, que lembrem de nós como servos que durante toda a Tua vida Te adoraram e Te engrandeceram, Senhor.
Oh Deus, usa as nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, como anunciantes da Tua majestade. Usa-nos, ó Deus, como anunciantes das boas novas. Trabalha nos nossos corações, para que transborde de nós o Teu amor, a Tua alegria e a esperança no Deus que cuida das nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo, ó Deus, reconhecendo que se chegamos até aqui, foi por Tua permissão. E se estamos enfrentando atribulações, é por Tua permissão. E reconhecemos aqui publicamente que Tu estás trabalhando maravilhosamente em nosso meio. E ainda que nossos olhos não vejam, nós temos a certeza e a convicção. Tu trabalha no meio daqueles. E trabalha também para aqueles que em Ti esperam. Que possamos esperar em Ti com convicção e esperança. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Agradecer a Deus por essa noite. Eu pergunto a você tem motivos para agradecer a Deus? Está passando um momento difícil, mas Deus está operando coisas na tua vida? Então vamos aplaudir ao nome do Senhor. Glória, honra e louvor a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, Teu amor para conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, ó Deus. Obrigado pelos livramentos, Senhor, pela Tua provisão, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, pela Tua alegria em nosso viver. Aleluias. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por esse domingo maravilhoso. Temos cantina funcionando. Eu sei que é pastel, que eu vi o pessoal lá fazendo um pastelzinho, né? Tá lá preparado, então você tem uma comunhão, você tem também uma semana maravilhosa. Aí, pastel e refrigerante, né? Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por esse domingo na Tua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos porque o Senhor verdadeiramente tem falado aos nossos corações, tem edificado as nossas vidas, Senhor. Agora leva-nos na Tua paz, Senhor, conduza-nos em segurança até os nossos lares, nos dando, Deus, um bom fim de noite, ó Deus, uma semana que nós entregamos a Ti, Senhor. Talvez, ó Deus, como Davi, passaremos por tribulações, perseguições, lutas, mas nós sabemos que o Senhor está à nossa frente. O Senhor está conduzindo o nosso viver, então, independente de qualquer coisa, Senhor, nos alerta para vermos aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida e que a glória, a honra e o louvor sejam dados ao Teu nome. Muito obrigado. Em o nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos, e que Deus te abençoe rica e abundantemente, que você vá na paz do Senhor Jesus Cristo e que todos possamos dizer amém. Deus abençoe. Cumprimente quem está